Prezados irmãos e irmãs, vamos dar continuidade aos nossos estudos agora com o capítulo 12, que tem o título Na Obra Assistencial. Neste nosso episódio de número 12, vamos verificar que André Luiz trata da periodicidade e dedicação na obra assistencial, como servir nestas obras, a casa assistencial e a sua apresentação ao público, a convivência entre os trabalhadores, o que nós podemos ou que nós devemos levar para as obras assistenciais em assistência aos amparados, a relação da casa com instituições políticas ou pessoas políticas, a contabilidade e salário da diretoria. Lembrando a você que o livro Conduta Espírita foi editado por André Luiz Avaldo Vieira. A edição é da Federação Espírita Brasileira no ano de 1960. Temos um norte aí, um roteiro para seguir, que André Luiz extraiu da Carta aos Colossenses, onde Paulo, no capítulo 3, versículo 17, diz: "E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai." Então aí temos o roteiro para a gente refletir aqui no dia de hoje. Uma obra assistencial é um local onde nos dedicamos a auxiliar. O público-alvo serão os irmãos menos felizes, tanto espiritual quanto materialmente. A periodicidade desejável é que visitemos e trabalhemos e prestemos os serviços ao menos uma vez por semana. A forma como isso se dá, o que não esgota as possibilidades, são visitas, distribuição de auxílio e a prestação mesma de serviços nas obras assistenciais. E falando de obras assistenciais, um tema relacionado são as doações. André Luiz nos ensina que devemos doar os excessos de guarda-roupas, não aquilo que você não usa mais, que está rasgado e que você simplesmente quer se livrar, mas os excessos no seu guarda-roupa. O que deve estar guardado ali são as roupas estritamente necessárias ao seu uso pessoal. Da mesma forma, os excessos da despensa. Evita prejuízo material, porque não vai vencer nenhum produto lá na sua despensa e você estará fazendo girar esses produtos materiais, matando a fome de outros irmãos. Então, evitemos os excessos da despensa e quando houver, vamos fazer com que chegue àquele que está realmente necessitando. Claro, também, os objetos que você não utiliza, esses também tanto não só podem como devem ser doados. Com relação ao dinheiro, aos valores, toda reserva financeira que for produto da avareza ou da imprudência, você faça girar o dinheiro. Não fique guardando aquilo para que não suceda um mal pior. Toda relíquia, todo presente, toda joia, toda lembrança afetiva de desencarnados, sejam amigos ou familiares, constituem pesos amargos para esses que já se foram. Então, doe. Essas doações, na lista que relacionamos, elas promovem, nos auxiliam a fazer uma faxina mental. É que nós deixamos de ficar imantados pela carga energética que esses objetos contêm. Um objeto parado, que não tem proveito de uso e ele não traz um benefício diário, ele atrai e mantém ao seu redor uma energia da qual nós ficamos imantados e se interfere na nossa psicosfera. É uma posse inútil e essa posse inútil, ela nos aprisiona, tanto fisicamente quanto mentalmente. Eu não sei se você sabia, se tem consciência, mas a posse de bens inúteis pode nos levar à loucura. A mais das vezes, realmente provoca a loucura e nos reduz à condição de verdadeiros monstros. E isso acontece tendo em vista a nossa própria invigilância. Eu quero indicar a você um filme chamado 1922. Nós vamos deixar aí a descrição. Trata-se de uma adaptação de um conto de Stephen King, onde uma família, a família de amigos, uma cidade inteira, são afetados pelo acrisolamento mental de alguém que não busca se libertar de coisas e pessoas. Isso nós fazemos por meio do amor.
Ao mesmo tempo, essa criatura confunde deixar herança e patrimônio material como demonstração de amor filial. Eu te indicaria a assistir a esse filme para refletir sobre a questão da posse de bens materiais que você não faz girar na terra, cuja posse acaba não sendo saudável nem para você e nem para terceiros. Para mantermos uma obra assistencial espírita, precisamos nos lembrar dos princípios da codificação. Então, a manutenção da simplicidade doutrinária não pode ser esquecida nem deixada de lado, e, por outro lado, não ficar exibindo objetos e construções supérfluas e desnecessárias, que estão atendendo a simples e mero luxo. Esses fatores, assim mantidos, vão afastar os necessitados e também vários deles são levados à condição de humilhação. Já quanto à convivência entre os trabalhadores, nós devemos nos tratar como uma grande família, mantendo o respeito mútuo, desde o menor servidor ao dirigente com maior responsabilidade. Mantendo a humildade, nós garantimos a visita dos emissários de Jesus, porque a espiritualidade superior fará certamente desse lugar uma extensão dos próprios postos de trabalho espiritual. Aqui nós remetemos também, mais uma vez, você que está aí estudando conosco, ao capítulo 33 do livro Os Mensageiros, onde André Luiz, Vicente e Aniceto fazem uma visita à crosta terrestre, à Terra, e permanecem uma semana num lar muito humilde. E ali eles esclarecem que se trata de uma oficina de nosso lar na Terra, uma extensão, e lá eles participam de diversos atendimentos e de reuniões mediúnicas. Então vamos meditar nesta questão de manter a pureza doutrinária, a simplicidade e a apresentação, quanto mais humilde, melhor. É muito natural você se perguntar por que se dedicar a esse tipo de trabalho. Diz Emmanuel que através da fraternidade sincera encontraremos o caminho da reabilitação. Não podemos nos esquecer que somos todos caídos na Terra numa reabilitação coletiva, onde cada um é devedor do outro. E assim nós precisamos agir de modo em que o nosso círculo de dedicação verdadeira, o nosso círculo de simpatias seja dilatado. E precisamos ter um espírito de cooperação coletiva nos auxiliando, nos amparando. André Luiz diz que quem ajuda hoje, amanhã será ajudado. Lembrando de Emmanuel novamente, isso na realidade é o mecanismo da intercessão. No capítulo 111 do livro Pão Nosso, ele retrata isso de um modo espetacular, e eu diria para você dar uma examinada. O título é Granjeai Amigos. Uma outra questão singular é quanto à questão econômica. A obra espírita pode ficar presa econômica, moral ou juridicamente a uma pessoa ou organização meramente política? A resposta é incisiva, contundente: não. Porque isso vai evitar um prejuízo à liberdade de ação, ao caráter inegociável que é a impessoalidade. A impessoalidade na casa existencial é auxiliar a quem precisa de auxílio. Você não vê quem é a pessoa, qual a posição social da pessoa, o partido político, a religião. Você não olha esses aspectos. Isso é impessoalidade. Você não olha a cor, a estatura, o peso. Enfim, você não verifica o grau de instrução. A impessoalidade garante um atendimento a qualquer necessitado. Se você quiser examinar isso mais de perto, há um exemplo que nós indicamos para a sua análise. Está no livro Paulo Estevão, no capítulo 7, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, onde Gamaliel visita a casa do caminho. É ali
ele encontra um amigo chamado Samônio. Gamaliel, Samônio, Saulo de Tarso são judeus, são ricos e são doutores da lei. Jesus, Pedro, os apóstolos, eles não eram compreendidos, eram considerados agitadores populares, portanto, entre aspas, contra a administração pública. O Evangelho de Jesus não é compreendido na sua integridade e integralidade hoje no século XXI. Imagina há 2017 anos atrás, sem o aspecto da impessoalidade, da filiação partidária, certamente o atendimento a Samônio naquele lugar não seria possível. Samônio estava ali na casa do caminho porque havia se tornado leproso e abandonado por sua família, apesar de que essa família ainda tinha recursos financeiros. Assim sendo, ele foi atendido pela casa do caminho, por Pedro e pelos apóstolos. E por fim, tratando agora da contabilidade e dos salários. Primeiramente, é necessário compreender e ter noção de dever que todo dirigente deve prestar conta periodicamente das entradas e das saídas. É necessário organizar essa obra de modo que aqueles que são administradores não careçam de salário. A finalidade da obra é cristã e o trabalho deve ser desinteressado para ser digno. Demonstrar desejo de acertar aumenta sempre a confiança. Voltando naquele roteiro que estávamos seguindo. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus. Repetindo, Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Essa passagem é comentada pelo nosso benfeitor espiritual Emmanuel no livro Vinha de Luz, no capítulo 108, cujo título é Operemos em Cristo. Sinteticamente, diz o benfeitor, operar em Cristo é fazer e não esperar resultado. Esperar que vejam nossos gestos nobres é ser egoísta, ingrato e maldizente. O nosso trabalho é preparar e adubar a terra, lançar as sementes e plantar as mudas valiosas. A colheita caberá ao Senhor da vida. Circunstâncias do desenvolvimento da sementeira dependem de espaço e tempo que são controlados por leis divinas e cujas razões para frutificação ou esterilidade desconhecemos. O trabalhador sincero trabalha, espera e confia. Seja a tarefa mais alta ou mais humilde, devemos sempre distribuir o bem e operar em nome de Jesus. Junto a Jesus, sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. Nós agradecemos a sua atenção, pedimos que você, caso tenha gostado, deixe o seu registro curtindo o vídeo e também nos auxilie compartilhando nas suas redes sociais, deixando também o seu comentário, sugestão e crítica. Peça aí aos seus que se inscrevam em nosso canal, fazendo com que ele possa crescer cada vez mais. Revelare religiosidade e espiritualidade. Um abraço e até o nosso próximo encontro.